Boa noite, pessoal. Thiago Belotti aqui. Estou com Pablo Vilaça, crítico de cinema, diretor do site Cinema em Cena. Boa noite, Pablo. Boa noite, Thiago. Obrigado por participar desse quadro novo aqui do canal. Muita gente já há algum tempo pedindo pra gente gravar juntos, então eu gostaria de falar de algo que me perguntam muito no canal, talvez seja a coisa que mais querem saber, que é o atual momento de Hollywood, que eu já falei em alguns vídeos, que eu acho que essa geração é uma geração com menos criatividade. Eu me vejo pouco encantado com o cinema em relação aos anos 80 e 90. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação a isso, como você avalia Hollywood hoje? Bom, primeiro, obrigado pelo convite para falar, realmente é engraçado, tem um tanto de gente que fica falando, grava com o Thiago. Eu acho que a maior parte dos filmes que são produzidos em qualquer época são filmes ruins. Qualquer sistema de produção que leva a uma série de filmes sendo produzidos com certa regularidade, isso em qualquer forma de arte, na literatura, no teatro, ópera, o que for, a maior parte não vai prestar. E eu acho que isso sempre aconteceu com Hollywood, sempre vai acontecer. Eu não vejo, sinceramente, eu não sou pessimista como você, assim, não. A grande diferença da gente em relação aos clássicos é que os clássicos já viraram clássicos. Então a gente sabe que eles são clássicos. Só sobrevivem os filmes que realmente eles têm uma força para superar o teste do tempo. Eu vou ficar muito surpreso se daqui a 30, 40, 50 anos alguém falar de Transformers 4, se alguém falar de Esquadrão Suicida. Então essa é a questão. Eu acho que quando lá na frente eles começarem a pensar, por exemplo, nessa fase do cinema que você citou, de 2005 a 2016, eu acho que eles vão lembrar dos bons filmes, os filmes que ficaram. E aí vão pensar, pô, naquela época que fazia um filme bom, hoje em dia tem tanto filme ruim? Sim, é porque, de novo, você está vendo nos cinemas. Então eu não sou pessimista assim, não. Eu entendo o que você está falando. As pessoas têm dificuldade de avaliar o atual momento de fora para dentro. Isso acontece também na política, no esporte, no futebol. Eu que não gosto de futebol, já me peguei falando, em 94 a gente tinha Romário, a gente ganhou a Copa, né? Hoje não se joga mais bola. Música. Hoje a gente se fala de Backstreet Boys com até um certo carinho. E na época era o Justin Bieber dos anos 90. Então tudo era melhor antes, né? Outra questão interessante que você tocou, que é o fator nostalgia. Quando a gente pensa nos filmes da nossa juventude, os filmes da nossa infância, da adolescência, esses filmes eles tendem a vir com um fator emocional que é ligado ao contexto da nossa época de adolescente, com a época que você está vivendo um monte de emoção diferente e tal. Aí você lembra, no meu caso específico, principalmente a década de 80, do meio para frente. Então eu vou lembrar dos filmes do final, caramba, nunca mais fizeram um filme como naquela época. Não é que fizeram, é que eu nunca mais vou ter a idade que eu tinha naquela época. E você esquece os filmes horrorosos dos anos 80, que não eram poucos. Então eu entendo o que você está dizendo. É difícil falar, Hollywood nunca esteve tão mal. Tem uma frase, o pessoal que me lê, que vê vídeo e tal, eles já devem estar de saco cheio de me ouvir falando isso. É uma das frases que eu mais repito, mas é porque é uma das frases que eu acho mais geniais mesmo. É uma frase do Eric Romer, que ele fala que todo filme é um documento da sua época. E é isso. Quando você pega, por exemplo, o cinema do pós-11 de setembro, você começa a ver filmes que voltam a ter um caráter mais político, de filmes conspiratórios, filmes no pós-crise de 2008, você vê as corporações ou executivos sendo representados como vilões. Eu concordo. Eu acho injusto comparar o Hollywood de hoje com as melhores fases. Mas o que eu acho que acontece é uma espécie de tempestade perfeita do que a gente vive hoje. Há três elementos, que eu não lembro de uma fase em Hollywood onde três elementos diferentes, nocivos, se juntaram e geraram os principais problemas que eu vejo. O primeiro, que tem a ver com a falta de criatividade, é porque se faz cada vez mais remakes e reboots e continuações. Remake não é uma coisa de hoje. Scarface é um remake, a Mosca é um remake, Cabo do Medo, do Scorsese é um remake. Então, sim, mas nunca se fez tanto remake como hoje. Então, e aí entra na questão. Um dos três fatores é essa coisa de vamos apelar para a nostalgia e vamos pegar histórias boas que já estão prontas e aproveitar que essa geração tem preconceito com filme antigo. Então eles estão pegando tudo dos anos 70 e 80 e refazendo. Isso para mim é um problema. Segundo, a internet. A internet está gerando uma necessidade, e isso aí é para filmes mais comerciais. Tem diretores que não estão nem aí para isso, mas essa coisa do feedback direto, as pessoas, um estúdio lança um trailer, o pessoal assiste, já fala que não gostou e eles já mexem no filme para na hora de lançar o produto estar adequado ao que eles acham que o público quer ver. Isso é um problema, aquela coisa, a gente tem que agradar a qualquer custo. Até os anos 90 isso não existia. O filme era esse, se você gostar, gostou e pronto, ótimo. Sim, sempre existiu junket, sempre existiu testes de audiência, mas não é a mesma coisa. E o terceiro é a questão do CGI, dos efeitos visuais feitos por computação gráfica, que a meu ver, aí você pode discordar,
foi a última inclusão realmente significativa à linguagem cinematográfica. Final dos anos 80, começo dos anos 90, onde o diretor falou, ok, agora eu posso simplesmente mandar meu ator fingir que está reagindo a algo e esse algo eu insiro depois. Eu não sei se depois dessa tecnologia veio alguma coisa para mudar a linguagem, um elemento novo para a linguagem cinematográfica. Então, quando começou, foi muito empolgante. Jurassic Park sempre vai ser o exemplo perfeito de como fazer isso certo. Só que, com o tempo, hoje em dia os filmes oferecem um visual bonito, mas cadê a história por trás? Do primeiro eu discordo. Hollywood sempre teve um interesse comercial primordial e isso sempre ditou a relação do estúdio na decisão do que ele ia fazer. Só que a gente tem mais remake e refilmagem hoje porque nós temos mais tempo de história de cinema. Em 2016 nós temos 120 anos de cinema para refazer. Na década de 30 você não tinha esse tempo, e mesmo assim já tinha refilmagem. Eu não acho que isso seja exclusivo da Hollywood contemporânea, não. O que eu acho que é diferente em relação ao sistema de produção, e isso eu acho um perigo, e acho uma coisa preocupante, é que Hollywood, pelo menos antigamente, dentro do sistema de estúdio, e antigamente eu estou falando há 10 anos, Hollywood tinha um espaço para praticamente 3 tipos principais de filmes. O filme de baixíssimo orçamento, o filme de médio orçamento e o filme de grande orçamento. O filme de grande orçamento são aqueles que eles chamam de tentpoles, que é aqueles que vão comandar o cronograma do estúdio para aquele ano. É isso que eles vão apresentar para os investidores, para o mercado, dizer, olha só como é que o nosso ano que vem e o seguinte vai ser bom. Nós temos esse aquele filme. Sempre teve, sempre vai ter. Os de baixo orçamento eram aquelas apostas completamente independentes e que muitas vezes era basicamente o estúdio comprando um filme já pronto. Mas antes tinha um que é importantíssimo, que era o de médio orçamento. Que são filmes que vão, sei lá, de 10, 15 milhões de dólares até 70, 80 milhões de dólares. Isso é um tipo de sistema, é um valor de orçamento importante, porque é nesse tipo de filme que os diretores podiam se testar. Foi fazendo esse tipo de filme que Paul Thomas Anderson, David Fincher, todos conseguiram ir desenvolvendo a sua voz dentro do sistema de estúdio. E hoje em dia Hollywood não investe mais em filmes nessa faixa de preço. O orçamento é alto demais para eles arriscarem em um produto que eles não conhecem, original. Mas é baixo demais para gerar o tipo de lucro que eles querem gerar. E isso eu acho muito preocupante. Porque aí você tem, por exemplo, você citou o diretor do Quarteto Fantástico, aí que é independente e tal, que tem uma voz autoral e é uma voz interessante. Ele faz aquele filme, o estúdio pega aquele cara e bota para comandar o Quarteto Fantástico. Depois ele pega o outro e bota para comandar o Jurassic World. Depois ele pega o outro e vai para dar para um filme da Marvel. O que acontece com isso? O cara ele salta daquele filme de baixo orçamento independente para o tentpole, para o filme de mais de 150 milhões de dólares, que ele não vai ter o menor controle criativo, por melhor que ele seja, porque nunca que um estúdio vai dar um final cut de um produto deles que é importante para o investimento do estúdio, para um cara que eles, enfim, não foi testado ainda. E esse cara, ele não vai poder desenvolver a voz dele nessa produção de médio orçamento, igual o David Fincher, Paul Thomas Anderson e outros tiveram a oportunidade de desenvolver. Então, alguns vão se adaptar, ou o cara não se adapta e a carreira dele acaba. Nenhum estúdio nunca mais nem vai comprar e nem vai dar um dinheiro para ele fazer um filme de médio orçamento. Então, de todo modo, você está calando a voz do cara. Então, e isso me preocupa dentro do sistema de produção industrial de Hollywood, essa faixa que eles não contemplam mais. Do ponto de vista de feedback do público, concordo com você inteiramente. Isso é uma coisa que me preocupa muito. Tanto que é uma palavra que você usou, que eu achei certíssima, é produto. Quando o estúdio está preparando o seu produto, que aí vira um produto. Deixa de ser uma obra de arte, porque a obra de arte é isso. Você tem um artista com uma visão, ele cria aquela obra e ele apresenta para o público reagir àquela obra. Não, o estúdio agora faz produtos sob encomenda. Isso começou de certa maneira e se tornou muito frequente, principalmente uma série que eu gosto muito, que é o Lost, porque Lost começou a ter muito feedback de fã através de rede social e os criadores da série foram incorporando alguns desses elementos à própria mitologia da série ou descartando, mas em episódio. Eu lembro, por exemplo, de uma teoria que eles levantaram, que os caras na ilha eles estavam no limbo, ou alguma coisa, ou morto, ou tinham sido abduzidos por alienígena, alguma coisa assim, aí aparece logo umas 3, 4 semanas depois que essa teoria se popularizou, o Hurley aparece falando isso, só falta a gente ter sido abduzido. Então você via claramente que era uma resposta aos fãs. Tem um lado positivo, que é um lado até de brincadeira, ou do artista falando assim, ok, estamos te ouvindo, legal e tal. E tem um lado negativo, é quando o artista fala assim, estou te ouvindo, mestre, vou me adequar ao que você está dizendo. E aí é terrível, porque você perde qualquer característica autoral. Deixa de ser arte e vira uma linha de produção. Já que você citou Lost, eu acho interessante isso, porque
é uma coisa que começou com a televisão, mas por outro lado, aí também não sei se você concorda, muitos diretores, principalmente atores, estão vendo na própria televisão uma saída. Antigamente era considerado até meio um retrocesso de carreira, um ator. Agora não, você vê Kevin Spacey, Steve Buscemi, você vê essa galera grande voltando pra TV. E a impressão que dá é que os programas de TV, que claro, tem esse feedback, mas a impressão que dá é que eles estão mais corajosos do que o cinema. O cinema está plastificado. Eu concordo com você que a televisão hoje ele é mais corajosa em relação ao cinema, tematicamente falando, dos temas que ele aborda, os personagens que ele cria. Agora, do ponto de vista de linguagem, eu não acho não. Eu acho que a televisão, ela é e sempre vai ser mais atrasada do ponto de vista de linguagem que em relação ao cinema. Mas por que isso? Porque a televisão ela tem uma série de limitações que impedem um exemplo. O tamanho da tela. A televisão ela não pode investir, por exemplo, em muitos planos gerais ou planos conjuntos, planos abertos de situar a geografia, a mise-en-scène. Por quê? Porque a tela é menor. Se você for fazer um plano, por exemplo, com aquele do Lawrence da Arábia, que o cara está no deserto, aqui na televisão não funciona. Então, a televisão ela tem que investir mais em close, 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 close. E só de ter que investir mais em close, 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 é limitado. Por exemplo, diálogo expositivo. A televisão depende muito mais de diálogo expositivo do que o cinema. Por quê? Porque o cara que está vendo televisão, ele está distraído. E aí o cara está vendo série, ele muda de aba para ir no Facebook, para ir no Twitter, para checar e-mail, e nem para o filme. Você tem que ficar repetindo informação, você tem que ser mais óbvio. O cinema ele pode ser mais sutil porque ele sabe que a pessoa que está na sala de cinema, ele está parado, está numa sala escura, com 2 horas que ele está olhando para a tela. Tá cada vez mais difícil você sentar no cinema e assistir o filme em silêncio, sem luzinha, sem conversa paralela, sem um desrespeito. Eu noto que a falta de educação no cinema é muito maior hoje, sem dúvida nenhuma. Tanto que tem horários e dias, por exemplo, que eu não vou ao cinema. Mas eu não sei se é uma coisa de geração ou de tecnologia. Eu já vi gente, todas as idades, fuçando o celular e eu tenho que falar, pode desligar, por favor? Não dá pra saber como seria a geração dos anos 80 com os celulares. Não dá pra dizer que essa geração tá mal acostumada, embora exista uma coisa que você vê hoje que é o preconceito com filme antigo. Uma coisa que eu escuto muito no canal. Anos 70 pra baixo eu não assisto. Você tem toda a razão. E isso você pega professores de cinema, por exemplo. Eu tenho alguns amigos que dão aula em faculdade de cinema, tanto aqui quanto lá fora. E observam isso. E o relato, então, quer dizer, eu estou falando isso para apontar que não é uma coisa também nossa. É uma coisa geral. Por exemplo, numa aula de cinema, falando para alunos de cinema, gente que escolheu fazer cinema para a vida. E ele vai mostrar um filme em preto e branco, os alunos comentam, ou vai fazer mostrar um filme mudo, por exemplo, e isso é uma coisa de geração. Aí é uma coisa de geração mesmo. Por que a gente sabe que é uma coisa de geração? Porque na década de 70 e de 80, você tinha tradição, inclusive, dos cineclubes, em que você tinha, não era pouca gente, era muita gente que ia atrás dos filmes anteriores, que tinha curiosidade para ver filmes do passado. Eu não gosto muito de falar filmes antigos, não, porque eu sempre lembro da Pauline Kael falando que não existem filmes antigos, existem filmes que você ainda não viu. E é por isso que dói tanto, que você pega, justamente por isso, se você pensar que não existe filme antigo, eu fico vendo uma pessoa hoje de 15, 20 anos, cara, você tem 100 anos de história do cinema para descobrir. Pois é, você tem muito filme bom, tem um acervo absurdo de filme bom, não espere sair um remake. Tem gente muita gente foi ver Ben-Hur agora, que saiu Ben-Hur remake. Vamos resumir? Que o que a gente, então, a conclusão. A seu ver, as coisas não estão tão ruins. Não, mas há problemas. Mas sem dúvida. Há problemas tanto dos realizadores quanto do público. Eu acho muito frustrante, por exemplo, porque quando eu era adolescente, tinha 20 e poucos anos, que eu estava realmente começando a desenvolver a minha bagagem como cinéfilo, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar 2 ônibus para ir no Videoclube do Brasil para poder alugar o filme para assistir. Hoje, você coloca no Google, você baixa o filme que você quiser, você tem a história do cinema inteira. E aí o que o pessoal baixa? O filme novo do Adam Sandler. Pablo, muito obrigado. Vamos fazer isso mais vezes. O quadro se chama Meus Dois Cinemas, está começando agora, mas ainda acho que muita coisa legal que a gente pode conversar. Deixa eu só fazer uma observação, porque muita gente nos últimos meses vivendo falando assim, você tem que gravar um vídeo com o Thiago, vem gravar um vídeo com o Thiago e tal. E assim, eu realmente não tenho familiaridade com youtuber. Aí eu fui pesquisar os vídeos e tal. Cara, é isso. Eu não vou nem citar o nome, mas eu tive uma discussão há um tempo com uma pessoa que eu estava justamente falando isso. Como é que nós temos uma linguagem bacana hoje em dia, acessível, e a linguagem é uma coisa, mas sem conteúdo ela não vale. E eu fiquei muito feliz de ver que você tem uma linguagem bacana,
faz uma mídia com um modo novo de discutir, com a linguagem nova e que tem conteúdo. Isso é tão importante. Eu fico... Obrigado, Pablo. Pablo, mais uma vez, obrigado por participar do quadro. Abraço. Obrigado, abraço, pessoal. Até a próxima.